Você conhece o diagrama Jackknife? Caso você conheça esse diagrama, você sabe para que ele serve? Como aplicar ele na prática? Acompanhe esse vídeo até o fim, que está mais para uma aula do que para um vídeo, na verdade, porque eu vou te ensinar aqui, além de ensinar para que serve esse diagrama, eu vou te ensinar também como aplicar ele na prática dentro de uma planilha de Excel, para que você possa hoje mesmo utilizar essa poderosa ferramenta para a sua gestão da manutenção. O diagrama Jackknife é um diagrama que foi proposto pelo professor Peter Knights em 2001. Esse diagrama tem o objetivo de fazer uma classificação das falhas dos ativos. Então, como a gente entende que é uma ferramenta de classificação, a gente entende que ao final dessa metodologia, quando a gente aplicar as falhas dentro desse diagrama, nós vamos ter cada uma das falhas com uma classe distinta. E quando a gente atribui classificação às coisas, a gente tem o objetivo de nortear as nossas tomadas de decisão. Ou seja, para cada falha que está classificada de uma forma diferente, a gente vai ter uma postura diferente. O setor de manutenção vai precisar ter uma atuação diferente, com o objetivo de eliminar essas falhas do sistema. Se você conhece gestão da manutenção, se você já está familiarizado com esse tema, provavelmente você deve se perguntar algo similar a isso. Ah, mas para classificar as falhas, eu não utilizo FIMEA, por exemplo? Sim. Também é outra metodologia de classificação de falhas, onde ao final você tem todas as falhas com um número de prioridade de risco, ou seja, você está atribuindo um fator numérico que vai quantificar o quanto de risco cada uma das falhas apresenta. Só que no diagrama de Jackknife não é um fator numérico atribuído a cada uma das falhas. Na verdade, as falhas se dividem em 4 grandes classes distintas, e para cada uma dessas classes, a forma de atuar da manutenção vai ser totalmente diferente. Então esse diagrama de Jackknife nada mais é do que um gráfico de dispersão, onde é utilizada a dispersão logarítmica, tá? E com base nessa dispersão logarítmica, você vai ter diversos pontos dentro de um gráfico e cada um desses pontos vai representar uma falha. Dependendo da posição que este ponto se situa dentro do gráfico, ele vai assumir uma das 4 grandes classes que são atribuídas aí dentro do diagrama. Então, como eu falei, são 4 classes, o diagrama vai ter 2 eixos, um horizontal e um vertical, e existe uma linha média que separa o eixo vertical e uma outra que separa o eixo horizontal. Dessa forma, a gente tem 4 grandes quadrantes, e os pontos vão se dispersar pelo meio desses 4 quadrantes, tá? E é assim que é atribuída a classificação. No diagrama Jackknife, a gente faz a classificação das falhas com base em 2 grandes premissas, 2 indicadores básicos, tá? O primeiro deles é o número de ocorrência de falhas. Quantas vezes aquela falha acontece dentro do meu sistema? E a segunda delas é o tempo médio para reparo, o famoso MTTR. Tá? Então nós vamos classificar as falhas tanto com base no número de vezes que ela ocorre, como com base no tempo que eu demoro para reparar essas falhas. Neste caso, o número de ocorrências vai assumir o eixo horizontal do gráfico, enquanto o número de MTTR, o número de horas que estão dentro do tempo médio para reparo, vai assumir o eixo vertical do gráfico. Então o primeiro quadrante que é formado é o quadrante das falhas leves. São aquelas que não apresentam nem índice de ocorrência muito alto, nem MTTR muito alto. São as falhas que ocorrem pouco e são reparadas rapidamente quando acontecem. A atenção que essas falhas recebem é menor para o setor de manutenção. Afinal de contas, elas pouco ocorrem e quando ocorrem são rapidamente reparadas. Então não são falhas que precisam de fato de ter aquela atenção toda. São falhas que podem ser monitoradas, mas não precisam de nenhuma ação efetivamente para serem prevenidas, tampouco combatidas. O segundo quadrante deste gráfico é o quadrante de falhas crônicas. As falhas crônicas são as falhas que insistem em ocorrer, ocorrem diversas vezes, elas não param de ocorrer no sistema, o tempo todo estão ocorrendo. Assim, elas são muito altas no eixo horizontal. Afinal de contas, o índice de ocorrência delas é muito alto, elas estão sempre acontecendo. Entretanto, essas falhas crônicas não têm tempo de reparo muito alta. São as falhas que, apesar de ocorrerem muito, assim que elas ocorrem no ativo, o ativo é rapidamente reestabelecido novamente. Tá? Então elas são falhas que merecem atenção sim, mas são falhas rápidas de serem reparadas, podemos entender dessa forma. O terceiro quadrante do diagrama Jackknife são as falhas agudas. São aquelas falhas que ocorrem pouco em relação às crônicas
Entretanto, quando ocorrem, elas têm alto tempo de reparo, demora-se muitas horas para serem reparadas. Essas falhas também são importantes serem monitoradas pelo setor de manutenção, porque elas, apesar de ocorrerem pouco em relação às crônicas, ocorrerem em menor número, assim que elas ocorrem, o setor de manutenção tem um trabalho grande para restabelecer os ativos. Então elas têm tempo alto de reparo, o que eleva o MTTR lá para cima. E por fim, no quarto quadrante, nós temos o quadrante das falhas crônicas agudas, que também são chamadas de falhas críticas. Essas falhas são as que merecem maior atenção do setor de manutenção, porque além delas ocorrerem com muita frequência, delas serem sistemáticas, estarem sempre acontecendo, quando elas ocorrem, elas demoram muito para ser reparadas. Então são as falhas que são mais preocupantes, são as falhas que precisam de maior prioridade para serem corrigidas ou para serem prevenidas pelo setor de manutenção. Então esse diagrama de Jackknife é totalmente orientado para garantir a confiabilidade e também a mantenabilidade dos ativos. Afinal de contas, quando você faz essa classificação das falhas, você entende quais são as falhas que estão impactando diretamente na confiabilidade, que são as falhas crônicas e as falhas críticas. São as falhas que ocorrem muitas vezes, diminuindo a confiabilidade do ativo. E além disso, você entende também quais são as falhas que estão afetando a mantenabilidade do ativo, ou seja, aquelas falhas que estão fazendo com que o setor de manutenção demore mais e mais tempo para restabelecer os ativos, que são as falhas agudas e as falhas críticas também. Desse modo, com essa classificação, é fácil o setor de manutenção priorizar a prevenção dessas falhas. Afinal de contas, se sabe o que é crítico, que afeta tanto a confiabilidade quanto a mantenabilidade, e depois o setor de manutenção, com base nos seus próprios indicadores, vai saber se é melhor utilizar recursos para prevenir as falhas crônicas ou utilizar recursos para prevenir as falhas agudas. Tá? Tudo depende da estratégia do setor de manutenção. Ele quer aumentar a confiabilidade, quer aumentar a mantenabilidade? Com base nessa classificação é possível tomar essas decisões de forma assertiva. Até aqui eu defini como funciona de maneira básica essa ferramenta, tá? Como esse diagrama atua. Agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai, dentro de uma planilha de Excel, montar esse diagrama na prática, e aí sim a gente vai conseguir entender como ele funciona e como ele é importante. Pronto, já estamos aqui com a planilha aberta. Tá? O que é esta planilha aqui? Nessa planilha foram colocados algumas falhas distintas aqui de um sistema, tá? No caso aqui um sistema de bombeamento, por exemplo. Então nós temos falhas tanto atribuídas ao motor elétrico aqui, como falhas atribuídas à bomba centrífuga. Tá? Então nós temos aqui 14 falhas distintas. E agora nós vamos classificar essas falhas, tanto com base no número de ocorrências dela, como com base no tempo médio para reparo que ela apresenta. Tá? Então o que a gente tem aqui, até aqui? Nós temos 15 ocorrências distintas aqui, tá vendo? Cada um dos Os aqui, ó, O1, O2, O3, eu só deixei isso aqui previamente montado para o vídeo não ficar tão longo, tá? E facilitar o entendimento. Então você vai montar aí, vai levantar as falhas que você tem no seu sistema, tá? E vai colocar aqui números de ocorrência distintos. Ocorrência 1, ocorrência 2, ocorrência 3, ocorrência 4. E aqui no nosso exemplo estamos indo até a ocorrência número 15. Tá vendo? Como isso funciona na prática? Sempre que eu tiver um rolamento do motor quebrado, eu vou aqui no meu ocorrência 1 colocar o tempo que demorou para o reparo. Aqui no caso está em minutos. Tá? Então na minha primeira ocorrência demorou 240 minutos para fazer o reparo. Aí voltou a operar esse motor elétrico e depois ocorreu novamente. Não importa muito o tempo entre uma ocorrência e outra, tá? A gente não está levando isso em consideração aqui. A gente não quer saber disso, a gente quer saber de ocorrências e tempo de reparo, apenas isso. Tá? Ocorreu novamente aqui e demorou 180 minutos para ser reparado. Uma terceira vez demorou 220 minutos e assim por diante. Aconteceram 11 vezes diferentes. Tá vendo? Já a segunda falha aqui, empeno da aleta do motor. Ocorreu a primeira vez, demorou 425 minutos para ser reparado. Ocorreu uma segunda vez, demorou 398 minutos para ser reparado. E assim por diante para todas as falhas. Coloca aqui o número de vezes que ocorreu e aqui dentro do quadradinho coloca o número de minutos ou o número de horas, se você preferir, que demorou para o restabelecimento, tá? Do momento que o equipamento entrou em estado de pane até o momento que ele novamente
voltou a desempenhar a função dele. Tá? E depois de montar essa base, a gente vai fazer algumas fórmulas aqui que a gente vai precisar, que são essas do campo vermelho aqui. Tá? Então, qual é o primeiro aqui? Soma dos minutos. Quem eu vou somar aqui? Eu vou somar aqui, então, os minutos que correspondem a essa falha. Vamos fazer igual a soma e vamos selecionar todas as ocorrências aqui. Pronto. Nós temos aqui, então, um total de 2.233 minutos que o equipamento ficou passando por manutenção referente a rolamento do motor quebrado. Tá? Vamos copiar para todos, aqui. Levamos para todo mundo, aqui, beleza? Então nós temos aqui o somatório dos minutos. Tá? Quem é o maior aqui? Vamos ver. O maior de todos me parece que é esta falha aqui, ó, de 9.000 minutos, que é a fuga de corrente. Tá? Então a fuga de corrente é a falha onde a manutenção ficou mais tempo fazendo reparo no equipamento, no sistema, no caso. E o segundo ponto que a gente precisa fazer é calcular o número de ocorrências. A gente vai usar a fórmula igual conte valores, e vamos selecionar também todo mundo, do O1 até o O15. E vamos ficar aqui, ó. Esse aqui teve 11 ocorrências, por exemplo, a primeira falha. E vamos copiar para todo mundo e colar. E aí nós sabemos que a segunda falha teve 2, a terceira falha teve 1, 5, 15, 1, 12, respectivamente. Tá? Sabemos aqui quantos minutos no total aquele equipamento ficou parado por aquela falha específica. E sabemos também quantas vezes aquela falha específica aconteceu. Agora, para ficar melhor isso aqui, para a gente organizar de uma maneira mais que vai facilitar a nossa vida, nós vamos fazer um filtro aqui, onde o maior vai ser com base na soma dos minutos aqui. Então a gente vai pôr um filtro aqui em soma de minutos. A gente vem aqui, ó, em página inicial, classificar e filtrar, e vamos fazer um filtro. Tá? E depois a gente vai pegar aqui no soma de minutos e vamos colocar do maior para o menor. Pronto, agora nós temos da falha que tem o maior número de minutos para a falha que tem o menor número de minutos. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Calcular o MTTR. Quem é o MTTR? Tempo médio para reparo. Tá? Isso que significa MTTR, Mean Time to Repair. Tempo médio para reparo. Quem é o tempo médio para reparo? É a soma dos minutos que ficou parado em reparo, dividido pelo número de ocorrências que aconteceu. Então vai ser igual soma dos minutos dividido por ocorrência. MTTR de 621,53. Vamos colocar aqui 100 casas decimais. 622 minutos de MTTR. Tá? 9.000 minutos no tempo total. Durante 15 vezes aconteceu isso. E temos um tempo médio de 622 minutos para restabelecimento do ativo devido à falha de fuga de corrente, que é a falha item 5 aqui. Tá vendo? Vamos lá, vamos copiar para todo mundo a mesma coisa. E vamos ter o MTTR de cada uma dessas falhas. Beleza? Agora, nós vamos fazer o tempo total somado, aglutinado. Como é que a gente vai fazer o tempo total aglutinado? Tá? O tempo total aglutinado é o seguinte, nós vamos fazer igual, tá? Soma dos minutos, é igual este, ó, 9.323 aqui. Pronto. E agora a linha de baixo vai ser igual este mais o de cima, mais a casa que está acima dele, o TTP aqui. Tá? Então eu somo a soma dos minutos dessa linha com a casa que está imediatamente acima dele do TTP. Então eu tenho um tempo aglutinado. O primeiro, 9.323. O segundo é 9.323 mais 6.431. E a gente vai mandar para todo mundo isso até lá embaixo. Tá? Então nós temos um tempo total aqui de 35.727 horas em reparo. Tá? Para todas essas falhas aqui. Agora nós vamos tirar a porcentagem de cada uma delas. Tá? Como é que a gente vai tirar? É aglutinada também, porcentagem aglutinada. Como é que a gente faz essa porcentagem aglutinada? Igual este aqui, 9.323, dividido por esse aqui de baixo, as 35.000 horas. Só que a gente vai apertar o F4 aqui no V18, no caso, para dar uma segurada nessa célula aqui. A gente quer copiar a fórmula para todos,
mas a gente quer que aqui se mantenha nos 35 mil, não vá descendo junto. Então a gente marca a primeira casa aqui do TTP, dividido pela última casa lá, só que segura aqui, com os cifrões. E agora a gente vai copiar e colar para todo mundo, e lá embaixo vai dar 100%, tá? Porque é ele dividido por ele mesmo. E nós temos aqui quais são as falhas e qual é a porcentagem que elas representam para mim em relação ao tempo aqui, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos criar a faixa de 80%. Para que essa faixa? Porque ela vai servir para a gente fazer nossa linha de corte do diagrama Jackknife. Tá? É dentro dessa linha de corte que a gente vai conseguir fazer as nossas classificações e priorizações. Então aqui vamos fazer uma fórmula igual C, abre parênteses. Se este aqui, o 26%, for menor do que 80%, eu vou trazer só a soma dos minutos aqui dele, ó. Tá vendo? Eu vou mandar ele retomar para mim a soma dos minutos. E caso contrário, eu quero que fique em branco a casa. Então eu coloco aspas, aspas. Tá? Então vai ficar C, abre parênteses. W5, que é a porcentagem, for menor que 80%, eu quero que ele me traga os minutos. Caso contrário, fica vazia a célula. Enter. E agora copio para todo mundo. Pronto, só veio até aqui. Tá vendo por quê? Porque daqui para baixo já é maior que 80%. Para esses aqui eu não vou me preocupar, não quero número aqui. Eu quero número só para os que são menores que 80%. Beleza? Fizemos a nossa primeira etapa aqui do diagrama Jackknife. Tá? Nós já temos aqui nossa primeira etapa. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos criar o diagrama Jackknife, tá? Porque até então ele não está criado. Até então a gente tem uma tabela. Quem vai ser nosso diagrama Jackknife? Nosso diagrama Jackknife vai ser essas duas colunas aqui, a de ocorrência e a de MTTR. Tá? Cada uma delas vai representar um eixo distinto. Então nós vamos aqui inserir, selecionar as duas, né, todas, e vamos inserir gráficos, e a gente vai aqui ó, em gráfico de dispersão. O primeiro aqui, tá vendo? Aí nós vamos clicar aqui e pronto. Já montamos aqui um gráfico de dispersão, onde um dos eixos, esse aqui, eu vou tirar esse título aqui, tá? Esse já é o Jackknife, já é o nosso diagrama. Eu não quero essas linhas de grade aqui, eu vou apagá-las, que elas estão me atrapalhando. Tá? E já temos aqui o nosso Jackknife montado. Tá? Só que eu preciso atribuir um rótulo para cada uma dessas falhas. Então eu vou aqui, ó, clico em um dos pontos, clico com o botão direito e vamos adicionar rótulo de dados. Tá? Só que não é este rótulo que a gente quer, a gente vai formatar este rótulo. O rótulo que nós queremos, na verdade, é valor a partir da célula. Tá? Então eu vou tirar aqui essa seleção e vou selecionar aqui, valor a partir da célula. E quem nós queremos? Nós queremos o item aqui, ó. Só o item. Então selecionamos todos os itens. Pronto, agora eu tenho um diagrama Jackknife, onde eu sei que a minha falha 10 é esta daqui, ó. Quem é a 10? É a que está abaixo do 1200 aqui e na linha do 2. Vamos ver se é isso mesmo. Falha 10. Vamos tirar o diagrama daqui da frente para dar uma olhada. Quem é minha falha 10? Vamos levar ela lá para frente para dar uma olhada. Aí, ó, 1163 e 2. Tá vendo? E aqui a gente vê, ó, abaixo do 1200 e no 2. Tá? Então, está exato, é exatamente o que a gente queria, o que a gente esperava aqui do diagrama. Tá? Vamos só movimentar um pouco esse diagrama aqui para baixo para a gente ocultar aqui algumas células. Tá? Essas células aqui a gente não precisa mais. A gente já utilizou elas, a gente oculta elas então. Agora nós precisamos partir para uma segunda parte do Jackknife. Tá? Eu vou deixar o diagrama aqui no cantinho, depois a gente dá uma olhada nele. Minto, antes de definir os limites, a gente tem que utilizar da dispersão logarítmica. Tá? Aqui os pontos estão dispersos de maneira comum. Tá? Nós precisamos utilizar a dispersão logarítmica nesses eixos. Tá? Então é muito fácil. Tá? Eu não vou entrar no conceito matemático, explicar o que é dispersão logarítmica. Não é para isso, não é esse o objetivo da aula. Eu só vou entrar aqui, eu seleciono o eixo que eu quero, é este aqui, e eu vou com o botão direito em formatar eixo. Tá vendo? E agora eu vou aqui em escala logarítmica. Tá vendo? Essa opção, é só clicar nela. Pronto.
Selecionei. E agora eu repito a mesma coisa aqui no de baixo. Formatar eixo, escala logarítmica. Pronto. Atribuir aqui escala logarítmica aos dois eixos. Tá? Agora eu tenho aqui as minhas linhas, eles estão distribuídos aqui no meu gráfico conforme uma escala logarítmica. Tá? É só desse jeito que a gente consegue traçar o diagrama de jackknife. Beleza? Nós temos o gráfico, tá? Eu vou até deixar ele mais forte aqui, contornar ele. Nós temos o gráfico, só que, por enquanto, nós não temos a divisão. Tá? O nosso gráfico não está dividido em 4 quadrantes distintos. O nosso gráfico está só aqui plotado os pontos. Agora, para que a gente possa utilizar o diagrama de jackknife, a gente precisa traçar as linhas aqui dentro do nosso gráfico. Tá? E por onde eu traço? Bem na metade? Não, não é bem na metade. A gente vai traçar conforme os limites propostos. Tá? Então, como é que vai funcionar isso? Eu preciso, neste momento, do meu número de ocorrências. Tá? Eu já deixei aqui a soma preparada para facilitar, mas quem é o número de ocorrências? É a soma de todo mundo que está nessa tabela aqui, nessa coluna de ocorrências. Eu somo todos esses valores aqui. E aí eu vou ter o meu NOF, que é o número de ocorrências de falha. Tá? 94 aqui no meu caso. Eu vou precisar do meu NTF, número dos tipos de falha. Quem são meus números do tipo de falha? É só contar os valores aqui. Eu tenho 14 falhas diferentes. Então, conte valores, seleciono todos os nomes ali e vou ter aqui 14 falhas. E eu preciso do tempo total de reparo. Aqui, quem é o TTR? Quem é meu TTR? É o 35.727, tá? Eu já somei aqui os meus tempos. Eu poderia ou somar essa soma dos minutos aqui, ou se não, já pegar dessa própria célula aqui, que já está a soma de todos os minutos. Tá? Então eu só peguei da célula ali e tenho aqui o meu TTR. Beleza? Agora eu preciso de fazer a fórmula para os meus eixos. O meu eixo horizontal, o limite dele vai ser qual? O limite do meu eixo horizontal vai ser NOF dividido por NTF. Ou seja, número de ocorrências dividido pelos tipos de falha. Tá? Então eu pego os 94 ocorrências que teve e divido pelos 14 tipos de falha para ter uma ideia da média de falhas por tipo aí. Tá? Quem é a minha média de falhas? 7. Tá? Então o meu limite do eixo horizontal será 7 aqui. E no meu eixo vertical, quem é? Tá aqui, ó, tá vendo? Limite do eixo vertical, TTR dividido por NOF. TTR, tempo total de reparo, dividido pelo número de ocorrências. E aqui eu vou ter um tempo médio para cada uma das ocorrências, fazendo essa divisão, que é 380 minutos. Tá? Então, quem é o limite do meu eixo horizontal? 7 falhas. Quem é o limite do meu eixo vertical? 380 minutos. Tá? E é com base nisso que a gente vai traçar aqui os limites. Como é que eu utilizo minha tabelinha dos limites? Para o primeiro valor, valor X, eu preciso atribuir os valores do meu eixo horizontal aqui. Então eu vou atribuir o 7 aqui, igual ao meu eixo horizontal, e eu vou atribuir o 7 aqui também, igual ao meu eixo horizontal. Tá? Então eu vou ficar, valores de X é o limite do eixo horizontal, e valores de Y eu vou pôr 1 e 100, tá? Por causa da dispersão logarítmica. Então esse aqui é constante, é padrão, 1 e 100. Beleza? Aqui na minha segunda tabelinha, eu vou manter 1 e 100 na primeira, aqui na primeira coluna, e na minha coluna dos valores Y eu vou pôr aqui o 380. Pronto. E aqui eu vou utilizar do meu corte de 80% para fazer um corte diagonal no meu jackknife, tá? Porque esse corte diagonal vai auxiliar e muito a tomada de decisão, tá certo? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o último valor, este aqui, tá vendo que eu fiz a coluna do corte de 80%? Tá? Então, eu vou pegar este último valor aqui, 2.325, e vou atribuí-lo aqui, igual a este valor aqui, o meu último do corte de 80%. E abaixo dele eu vou fazer ele mesmo dividido por 100. Tá? 23,25. Então, ficamos aqui com os valores 7, 7, 1 e 100, 1 e 100, 380, 380, 1 e 100, 2.325, 23,25.
Tá? E com base nisso a gente vai traçar os nossos limites agora. De que maneira? A gente vem no nosso gráfico e vai em selecionar dados. Tá vendo? Selecionar dados. Nós vamos adicionar uma série aqui, ó. Temos a série MTTR, tá? Nós vamos adicionar uma série chamada limite do H, que é o limite horizontal. Quem são os valores da minha série? Eu vou selecionar aqui valores do eixo X. São esses dois, 7 e 7. Dou um Enter. E quem são os valores do eixo Y? 1 e 100. Pronto. Atribuí o meu primeiro limite aqui. Tá? Agora a gente vai clicar sobre esses pontos aqui e vamos em formatar. Aliás, clica com o botão direito e vai em alterar tipo de gráfico. E aí a gente vem aqui no limite H e coloca dispersão com linha, tá? Agora a gente transformou numa linha. Pronto, fiz um limite. Fiz um corte no meu gráfico, tá certo? Agora nós vamos fazer o mesmo corte horizontal. Aqui nós vamos de novo selecionar dados, adicionar, nome da série, limite... Nome da série, limite V. Quem são os valores de limite V? 1 e 100. E para o eixo Y, 380 e 380. 1 e 100. Por que não ficou aqui? 380 e 380. Não apareceu aqui, mas está certo. Pronto. Temos mais uma linha aqui, ó, composta por 2 pontos, tá vendo? 2 pontos cinzas novos que entraram aqui no gráfico. A gente vai formatá-los também, selecionar o tipo de gráfico, na verdade, e nós vamos também colocar uma linha aqui, ó, dispersão logarítmica com linha. Pronto, traçamos, dividimos em 4. Aqui, deixa eu transformar essas linhas em preto, para facilitar a visualização. E apenas para facilitar mais ainda, eu vou concluir esta linha até o final aqui. Tá vendo que ela está indo até o 100? Na verdade, vamos pôr até o 1000, essa primeira linha aqui, porque o meu primeiro eixo está indo até o 10.000 aqui, na verdade, né? Vamos colocar até o 10.000, para ela subir até lá em cima. Pronto. Dividi em 4, tenho 4 quadrantes distintos no meu jackknife agora. Deixa eu colocar ele aqui, meu diagrama. Tá pronto, jackknife é isso aqui. Vamos aumentar ele para facilitar o entendimento. O que eu entendo disso aqui? Vou até colocar o nome aqui, ó, em cima. Jackknife. Tá? Por que chama diagrama jackknife? Apenas por curiosidade. Jackknife, em português, seria uma tradução aí, em tradução livre, algo como canivete. É aquela faca que você abre e fecha, um canivete suíço que a gente conhece aqui. Tá? Por que é um canivete? Esse canivete é devido ao formato que o jackknife assume na maioria das vezes. Tá? Eu vou mostrar quando eu fizer a linha de corte aqui para vocês. Mas, só por curiosidade, é por causa do nome do canivete. Tá? O nome em português seria algo como diagrama canivete. Tá? Então a gente chama de diagrama jackknife e diagrama canivete. Beleza? O que a gente tem aqui? Deixa eu inserir um texto aqui para facilitar. Nós temos um primeiro quadrante aqui, tá vendo? Que é o das falhas leves. Aqui, ó. Deixa eu deixar ele bem translúcido. Eu não vou pintar, não. Vou só atribuir texto para ficar mais fácil. Então eu vou pôr uma caixa de texto aqui para simplificar. Falhas leves. Neste meu primeiro quadrante aqui. Tá vendo? Falhas crônicas nesse meu segundo quadrante. Falhas agudas neste quadrante aqui. Não estou pondo acento propositalmente, tá, pessoal? Não é por erro, não. Eu só não estou escrevendo mesmo o acento. E aqui, falhas críticas. Pronto. Leves, crônicas, agudas e críticas. Todo mundo que está aqui, neste quadrante aqui, que eu vou
pintar agora de verde, só para demonstrar. Vou deixar ele meio translúcido aqui. Vou pintar de verde e vou deixar ele transparente, para a gente poder ver por trás dele. Pronto. Todo mundo que está neste primeiro quadrante aqui, verde, é falha leve. São falhas que pouco afetam a confiabilidade e pouco afetam a mantenabilidade também. Tá? São falhas que eu trabalho por último, são falhas que eu não tenho prioridade para trabalhar. Aqui no caso nós temos esta falha aqui, a falha número 8. Tá? E nós estamos tangeando aqui a falha número 4 também, a falha número 2. E essas duas aqui também estão bem próximas. Tá? Então a gente poderia até englobar todas elas aqui de uma forma inteligente para entender que todo mundo que está aqui é falha leve. Tá? Todos esses são falhas leves. Quem nós temos aqui neste ponto... Vou pintar de laranja. Quem nós temos aqui neste ponto são as minhas falhas crônicas, que afetam muito a confiabilidade, que ocorrem muitas vezes, apesar de ter o tempo de reparo reduzido. Elas não impactam a mantenabilidade, porque elas têm tempos curtos de reparo, entretanto elas acontecem muitas vezes, a confiabilidade do item cai muito. Tá? E nós temos aqui também as falhas agudas. Tá? Quem são as falhas agudas? São essas daqui, ó. Todas essas. Todas essas são agudas. São falhas que impactam muito a mantenabilidade, mas não impactam tanto a disponibilidade. Porque elas não ocorrem muito, elas pouco ocorrem. Mas elas são falhas que, quando ocorrem, demoram muito para ser reparadas, para o ativo entrar novamente em funcionamento. Tá? Então, aqui nós temos as falhas que demoram muito para ser consertadas, mas que pouco ocorrem. E, por fim, o quadrante mais importante de todos. Vamos até tirar essa partezinha verde que a gente pôs aqui. Vamos reduzir aqui para ficar bem distribuído aqui, vai ficar direitinho. E aqui, por fim, nós temos o quadrante das falhas críticas. Vou pintar de vermelho aqui. Quem são as críticas? Falhas que requerem maior atenção. São as falhas que impactam tanto a mantenabilidade quanto a confiabilidade. São as falhas que requerem maior trabalho da manutenção para serem prevenidas, para serem eliminadas do sistema. Elas não podem acontecer, elas impactam diretamente todos os indicadores da manutenção. Aqui no caso são as falhas 5 e 14. Tá? Quem são as minhas falhas 5 e 14? Falha de fuga de corrente e falha de desgaste da gacheta. Aqui, tá vendo? São as duas falhas que eu tenho que ter maior atenção. E depois as crônicas e agudas, e as leves não requerem tanta atenção assim. Tá? E aí, por fim, a gente faz uma linha de corte aqui no Jackknife. Tá? A gente tem essa última tabela aqui para fazer essa linha de corte, eu vou mostrar para você como. Tá? A gente vem aqui novamente em selecionar dados, adiciona e vamos chamar de corte 80. Essa série aqui, que é do corte dos 80%. Quem vai ser essa série? Vai ser esses dois aqui. E em Y, esses dois aqui. Tá vendo que nós temos dois novos pontos aqui, amarelos? Nós vamos selecionar eles e transformá-los em linhas também. Tá? Seleciona o ponto, alterar tipo de gráfico e agora as linhas amarelas a gente vai transformar também em linhas aqui. Pronto, transformamos numa linha. Para que serve essa linha? Ela é a minha linha de corte, que mostra as falhas que de fato são as mais importantes para serem prevenidas, tá? As que de fato estão dentro das que têm maior necessidade de ser prevenidas. Então, se eu tivesse falhas crônicas dispersas por toda essa parte aqui do gráfico, elas não seriam tão importantes quanto as falhas crônicas que estão aqui dentro desta parte. Tá? Aqui no caso nós temos então as falhas crônicas 12, 9 e 1 são mais importantes que as 7 e 11. Tá? A mesma coisa aqui, nós temos as falhas crônicas
10 e 13, que são menos importantes que 6, 3, 2 e 4. Aqui, as agudas, perdão. E aí a gente fez uma linha de corte. Tá? E por que chama Jackknife essa ferramenta? Porque a linha de corte orienta a gente para o tal do canivete, do Jackknife, né? Vamos supor que eu, no meu setor de manutenção, preciso trabalhar as falhas que estão comprometendo principalmente a minha mantenabilidade. Tá? Então, quais são as falhas que eu vou trabalhar que estão comprometendo minha mantenabilidade? Eu vou trabalhar as agudas, as críticas e apenas uma pequena parte das crônicas que acontecem mais vezes, das que são mais importantes aqui, que estão mais próximos das críticas. Tá? Então vamos pintar aqui todas as agudas, por exemplo. Tá? Todas as críticas, e só aqui eu vou trazer aqui e fazer um triângulo aqui para demonstrar essa parte aqui, ó. Deixa eu pintar também de vermelho. Tirar a transparência das outras também aqui. Pronto, só para mostrar. Pronto, tá aí o nome, Jackknife. Tá vendo que é similar ao formato de um canivete aqui? Tá vendo? O canivetezinho. Depois se eu encontrar aqui, eu coloco na tela. Vou pedir para o pessoal da edição de vídeo aqui colocar na tela um canivete aqui do lado, para você ter uma ideia. Mas vem daí, ó, das falhas que são mais importantes de ser tratadas, as agudas, as críticas e as do corte aqui. Ah, mas e se eu tiver com problemas na confiabilidade? Aí você inverte. Aí você trabalha todas as crônicas, todas essas daqui, tá? E apenas as que estão aqui dentro, ó, da linha. Pronto, aí você trabalha essas. Tá vendo? Aí já não parece tanto um canivete, mas essa é a ideia. Tá vendo? Ah, mas eu preciso trabalhar, eu tenho pouco recurso. Então você vai trabalhar simplesmente nas que estão acima aqui da linha amarela, tá? Que você está trabalhando no corte de 80%, só nas mais importantes. Você vai trabalhar nas agudas críticas, digamos, nas críticas, perdão, nas agudas de classe 2, digamos assim, as agudas que têm um grau de importância maior, e nas crônicas que também têm um grau de importância maior. Tá? Então é dessa forma que você vai trabalhar com o diagrama Jackknife. Deixa eu voltar tudo aqui para ficar com o diagrama montadinho da forma certa. Pronto, esse é o diagrama Jackknife. Tá? Com ele, o que você consegue entender? Quanto mais próximo desse eixo aqui, deste ponto aqui do 100, tiver a minha falha, mais ela afeta a confiabilidade. Quanto mais próximo ela estiver aqui deste topo do topo do eixo vertical, mais ela afeta a mantenabilidade. E as falhas que estão situadas aqui no ponto crítico são as que requerem maior atenção do setor de manutenção. São as que de fato impactam de maneira mais severa tanto na confiabilidade quanto na mantenabilidade dos ativos. Beleza? E aí, o que você achou desse vídeo? Você gostou do método do diagrama Jackknife? Você já conhecia, sabia aplicar isso na prática? Tá? Deixa aí nos comentários, fala pra gente o que você achou desse método, se você já fez, se você acha que pode funcionar, se ele vai ser importante ou não para você no dia a dia. Tá? Além disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o gostei no vídeo. Tá? É muito importante você fazer isso para estar sendo sempre notificado de todo o conteúdo que a gente posta aqui. Tem vídeo novo toda semana para você. Beleza? Então, além disso, se inscreve também nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, tá? Tem conteúdo novo todo dia para você lá. Beleza? Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.